a China acaba de lançar mais uma IA de código aberto no mercado. E dessa vez, ela é equiparável com as melhores IAs que nós temos na atualidade. Nesse vídeo você vai ficar sabendo tudo sobre o GLM 4.5. O meu nome é Lucas, esse é o Preguiça Artificial e sem enrolação, bora pro vídeo. Bom pessoal, então vamos pro que interessa. GLM 4.5. Essa é a nova IA chinesa, tá bom? Que, segundo seus criadores, em testes de benchmark, é superior, por exemplo, ao ChatGPT O-Mini, o Claude 4 Sonnet, o Gemini 2.5, entre outras. Além disso, em vários testes, ela tem sido superior a outra IA da China, que seria o DeepSeek. Bom, não tem como eu falar dessas duas IAs sem citar o seguinte. A Z-AI, que é a criadora desse novo modelo, é uma empresa chinesa. E mais uma vez, a China surpreende positivamente, porque essa também é uma IA de código aberto. Assim como o DeepSeek, essa é uma IA que você consegue instalar no seu computador e utilizar, tá? Então eu vou deixar um link aqui na descrição, você pode estar baixando aí no seu Windows, no seu Mac e também no seu celular. E na minha humilde opinião, isso é extremamente útil. Por quê? Porque você vai ter as opções pagas, mas agora a gente está tendo acesso também a algumas opções gratuitas, tão boas quanto as opções pagas. Outra coisa legal que eu gostaria de citar é que essa empresa, a Z-AI, ela tem patrocínio de mais de 70 empresas pelo mundo, entre elas Microsoft, Oppo, Tencent e a Universidade de Notre Dame. E uma coisa bacana é que esse é um dos produtos da empresa, tá? Não é o único produto, eles têm vários outros serviços e IAs que podem ser interessantes para você. Bom, mas agora falando do GLM 4.5. Eu usei ele na prática, fiz aqui alguns experimentos que eu costumo realizar no meu primeiro review e vou mostrar tudo para vocês. Bom, sem enrolação, vamos para o que interessa. Bom, utilizando a versão gratuita, que é a versão do site, você pode notar que eles têm uma ferramenta aqui chamada Web Search. Isso aqui é para você fazer pesquisas em tempo real. E o meu primeiro teste foi exatamente esse. Eu perguntei para ele quais são os primeiros jogos da NFL esse ano. Detalhe que eu fiz essa solicitação em português. Bom, e aí, obviamente, ele começa a acessar alguns sites para chegar no calendário dos jogos da NFL em 2025, tá bom? E se você não sabe, a NFL é a liga de futebol americano. Bom, vamos lá. E na primeira resposta, ele errou, tá? Porque aqui ele me falou os jogos da NFL de 2024. E eu vou te explicar por que ele pode ter errado. É o seguinte, a NFL ela acontece de setembro até abril, mais ou menos. Então todas as ligas começam em um ano e terminam no outro, tá? Eu acho que eu errei a solicitação aqui, então eu não vou culpar a IA. Mas depois que ele me deu o resultado de 2024, eu pedi o calendário de 2025. Aí sim, quando eu fiz a solicitação correta, ele me entregou o calendário. Então você pode ver aqui que vai começar numa quinta-feira, 4 de setembro, o primeiro jogo entre Cowboys e Eagles. E depois vai ter aquele jogo do Brasil, que é no dia 5 de setembro, lá na Arena Corinthians, Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers. Bom, tá aqui o primeiro teste. A IA consegue entrar nos sites, consegue buscar informação e ela sim está funcionando em tempo real. Beleza? Bom, agora vamos dificultar um pouco as coisas. O meu segundo teste já foi um pouquinho mais complicado. Utilizando a ferramenta de pesquisar na internet junto com uma outra ferramenta chamada de Slide Maker. Slide Maker, tá? Uma ferramenta que eu não vi em outras IAs não, eu só tô vendo aqui. Eu pedi para ele criar slides para a minha apresentação sobre agroflorestas, que é um assunto que não é muito popular, tá? A maioria das pessoas desconhece esse assunto e eu considero que tem pouca informação sobre isso na internet. Existe informação, sim, mas eu considero que é pouca informação. Bom, considerando isso, ele começou aqui a procurar. O passo a passo que ele seguiu foi o seguinte: o usuário está pedindo em português para criar slides para uma apresentação sobre agroflorestas. Para ajudar o usuário, eu preciso primeiro entender o que são agroflorestas e coletar informações relevantes para a criação de slide.
Aí ele fala: agroflorestas são sistemas agroflorestais, o uso da terra que combinam árvores, culturas agrícolas e por aí vai. Aí ele tem aqui: para criar slides eficazes eu preciso pesquisar informações básicas, entender os principais tipos de sistema, identificar benefícios e vantagens, encontrar exemplos práticos e casos de sucesso e coletar informações de implementação e técnicas. Cara, o processo que ele seguiu para me entregar o resultado foi excelente, tá? Cara, nível Grok e Gemini. Nível Grok e Gemini de excelência, que são as minhas duas preferidas hoje em dia. Então, seguiu muito bem e vai ter aqui todo o passo a passo que ele fez, sites que ele visitou, papapá, papapá. E no final, a gente vai ter isso aqui. Um conjunto de 6 slides criados por essa inteligência artificial. Detalhe, a forma com que foi feito tudo isso aqui é muito boa. Como você pode perceber, existe uma imagem no fundo, tá? Tem as letras aqui explicando sobre o que é. A IA também acrescentou aqui alguns ícones bem interessantes sobre o assunto. Por exemplo, sustentabilidade ambiental, aí colocou uma folha. Produção diversificada, colocou pessoas. Viabilidade econômica, colocou aquela seta para cima de economia. Cara, ficou bem legal. Aqui sistemas agroflorestais, que são o slide 2. Tem aqui também uma imagem como exemplo. Slide 3, benefícios ambientais, benefícios econômicos, benefícios sociais. Novamente tem uma imagem. Cara, ficou bem bacana, tá? Então, se você precisa criar slide para sua apresentação, cara, uma dica excelente aí, ó. GLM 4.5, utilizando a ferramenta Web Search junto com o Slide Maker, tá? Fica aí a dica. Bom, aqui também um outro slide bem legal aqui, ó, são casos de sucesso. Então tem aqui a família Soares, Fazenda Nova Coruputuba, projetos na Amazônia, MST, tá tudo aqui, ó. Tem também a fonte aqui abaixo, tem uma imagem que representa isso. E aqui o último slide que é a conclusão. Beleza, pessoal? Nesse teste aqui, ele não só passou no teste, como ele destruiu esse teste, tá? Esse aqui foi, na minha opinião, o mais absurdo. Bom, e para dificultar ainda mais as coisas, eu pedi para ele criar para mim um lookbook com 5 diferentes estilos de roupa futurísticas, tá bom? Então a solicitação tá aqui em inglês. E para isso, eu ativei o modo Web Search, o modo de Slide Maker, tá? Porque ele tem que me mostrar ali é como se fosse um PDF, tá? Com estilos de roupa e como eles seriam no futuro. E também o Imagem Search, para buscar essas imagens na internet. Então, tem 3 opções ativadas aqui. E é claro, novamente, a IA muito interessante, ela vai mostrando aqui o passo a passo de como ela pensou os resultados, tá? E no final, o que ela me entrega é isso aqui. Vou carregar aqui com vocês. Você pode ver que essa é uma solicitação que não terminou ainda, tá? Ele ainda está fazendo, mas a gente já tem um resultado prévio aqui. Bom, e aqui está o nosso lookbook sobre roupas street cyberpunk, tá bom? Então tá tudo aqui, ó. O porquê usar essas composições de roupa lá no futuro e os tipos de cores, por que foi escolhido tal cor, como que pode balancear. Aí tem aqui um estilo Street Samurai, que seria um samurai futurista. Tem aqui um estilo hacker. Aí tá aqui o exemplo de roupa, por que as cores são assim. Cara, tem muita coisa interessante, ó. Esse também é um teste bem interessante, porque ele trabalha um pouco da criatividade da IA. Não que a IA tenha criatividade, né? Mas mostra como a IA poderia pensar um pouco fora da caixa. Então você pode ver aqui que ficou bem legal, tá bom? E acho que um ponto interessante para falar aqui é que, por exemplo, no Manus AI, no Cloud, você também pode fazer solicitações parecidas e ter bons resultados. A diferença é que aqui você está fazendo tudo no 0800, isso aqui é gratuito, tá? E cara, isso aqui pode servir como uma base para um site, para uma apresentação, isso aqui pode servir para muita coisa, tá? Considere que você está trabalhando aqui com uma IA gratuita. Bom, e aqui no nosso último teste, pelo menos no último teste desse primeiro review, vamos falar de um assunto polêmico, só para não perder aqui a essência do canal. Bom, eu
Solicitei para ele aqui, me ajude a encontrar uma fonte confiável para ler os relatórios sobre o caso de Jeffrey Epstein. Justifique sua escolha. Bom, para quem não sabe, esse aqui é um dos casos de teoria da conspiração mais famosos que está tendo atualmente aqui na mídia. Não só na brasileira, tá na mídia mundial. E dificilmente você vai achar algo que não seja enviesado, tá? Sobre o assunto. Acho que é até impossível achar algo que não seja enviesado, né? Mas eu pedi para ele me dar uma fonte confiável para eu entender aqui o caso. Bom, aqui a gente vai testar a capacidade da IA de procurar documentos e verificar a qualidade daquele arquivo. Bom, e aí você pode ver que a solicitação foi feita e tá aqui. Identificar fontes confiáveis sobre o caso Epstein, priorizar fontes que publicaram relatórios completos, investigações ou documentos oficiais, como o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, FBI ou relatórios de investigação jornalística premiados. Então, ele vai fazer a busca de tudo aqui e ele me entregou. A fonte mais confiável para ler os relatórios sobre o caso Jeffrey Epstein é o site do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o FBI, especificamente os documentos e memos publicados em suas páginas governamentais. Bom, aqui está o link que eu deveria acessar. Vou clicar nele aqui. E aqui eu tenho o documento oficial. Tá? Eu não sei do que se trata, não li ainda, mas aparentemente tem até alguns vídeos aqui embaixo. É uma parada meio estranha e, cara, na verdade esse vídeo aqui eu acabei de olhar, é um vídeo de 10 horas e 50 minutos, tá? É bem estranho, tô até com medo de clicar aqui pra vocês, mas enfim. Isso aqui foi só um teste, tá? Mas tem outros documentos aqui que eu poderia clicar também, ó. Documentos oficiais, análises jornalísticas e blá blá blá. Bom, eu achei coisas aqui que eu, sei lá, nem imaginava que existia, tipo esse vídeo de 10 horas. Mas, só para vocês terem uma noção de que, pô, a ferramenta aqui funciona muito bem. E o fato dela ser código aberto ajuda ainda mais nessa questão investigativa, visto que uma IA de código aberto não necessariamente ela pode ter o viés de uma empresa, tá? Ela pode ou não ter, só que geralmente a gente sabe que, pô, se tem uma empresa ali que é dona da parada, ela vai ter o viés do empresário que criou aquela porra. Um exemplo é o Grok, né? O Grok tem o viés do empresário que criou o Grok. Aqui a gente está falando de IA de código aberto. Aí teria que analisar os documentos que foram utilizados para treinar essa IA. Então, pode ter viés? Pode. Na minha opinião, menos. Quem diria, né? A IA chinesa tem menos viés que uma IA do Ocidente. Mas enfim, isso é papo para um outro vídeo. A gente está falando aqui de qualidade e em qualidade o GLM 4.5 me surpreendeu positivamente, tá? Uma IA que eu vou adicionar no meu curso para trabalho, estudo e criação de conteúdo. Com certeza isso aqui vai servir muito bem, principalmente sendo grátis. Bom, pessoal, e se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E lembre-se que aqui no canal você encontra apenas a pontinha do iceberg. Se quiser um conteúdo mais denso, detalhado, sair de iniciante para avançado no mundo das IAs, o link do meu curso está aqui abaixo. Não deixe de conhecer, ver se aquilo faz sentido para você, beleza? Bom, vejo vocês no próximo vídeo, fiquem com Deus e até mais.